Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por vivermos esse novo dia, 27 de julho de 2025, e podermos dedicar grande parte dele para meditar na palavra do Senhor. Nesse momento, nosso devocional estará no Salmos 53, e a gente, dentro da versão da NTLH, a gente vai verificar o versículo 4, e ele diz assim: Deus pergunta, será que toda essa gente não entende nada? Será que são todos ignorantes? Pois eles vivem explorando meu povo como se não houvesse nenhum mal nisso. E, além de tudo, não oram por mim. Nós vemos aqui um cenário simples, direto, em que há opressão. Há pessoas que oprimem o povo de Deus, ou parte do povo de Deus. E o interessante é porque nesses salmos aqui a gente já está num círculo mais fechado do que ele está tratando, ou seja, em uma parte de um todo. Quando a gente inicia esses salmos, logo no versículo 1 ele fala: os tolos pensam assim, Deus não existe, todos se tornaram imorais e fazem coisas horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Ele logo nos remete ao que está escrito lá em Romanos, no capítulo 3, ali entre o versículo 10 e o versículo 12, que convém depois você dê uma leitura, que a gente não vai passar por ele aqui, mas essencialmente está falando sobre a corrupção do gênero humano. O ser humano, não há ninguém que naturalmente tem uma inclinação para fazer o bem. Todos nós somos inclinados a viver o mal, a pensar de forma maldosa, leviana, de forma, vamos dizer assim, que leve o prejuízo ao nosso próximo. E é isso que ele traz, o gênero da corrupção humana aqui. E o interessante é que a Bíblia já começa chamando eles de tolo, ou seja, mas é um tolo, não é porque as pessoas não têm sabedoria, não têm capacidade intelectual, não. São pessoas que parecem que pelo seu próprio prazer, pela sua própria vontade, elas resolvem dentro de si negar a existência de Deus, apesar de toda, vamos dizer assim, de toda a possibilidade, de todos os ensinos, de todo o contato que eles têm com a palavra, ainda assim eles têm uma rejeição, um coração endurecido. É uma negação própria, especial, uma negação exclusiva, uma negação do querer. E aí, Deus, o salmista, ele vai trazendo que Deus, na sua, vamos dizer assim, na sua superioridade, ele enxerga lá de onde ele está, lá do seu trono, ele enxerga para toda a humanidade, para verificar se ele consegue ver alguém que o adore. E o interessante é que ele olha que todos se desviaram do caminho certo, todos são maus, não há ninguém que faça o que é direito e não há ninguém mesmo, ou seja, ele confirma tudo isso. Mas observa sempre que a gente está dizendo que isso é a condição do gênero humano. É claro que na vida real nós temos o quê? Nós temos pessoas que já fazem parte do povo de Deus, são filhos de Deus, e essas pessoas não são pessoas que se encaixem com esse perfil propriamente dito. Tanto que no versículo 4 que nós lemos, é que ele diz assim que existem um determinado grupo que eles vivem explorando o povo de Deus, que hoje nós temos como a sua própria igreja, que nós estamos falando principalmente do povo de Israel aqui, que também é povo de Deus, nesse tempo aqui, mas nós estamos também falando da nossa, vamos dizer assim, separação para ser povo exclusivo dele. Mas aí o Senhor está dizendo também aqui claramente que para essas pessoas, esses malfeitores, esses que se distanciam, esses que negam, eles vão tremer de medo, mesmo que não aparentem ter motivo para isso, Porque quem vai lutar, quem vai defender o seu povo, quem vai, vamos dizer assim, cuidar das necessidades do processo de justiça ou da injustiça que o povo de Deus está sofrendo aqui, quem vai estar à frente é o próprio Deus. E esse Deus que está à frente fará com que os inimigos de Deus, que por consequência também são inimigos do povo de Deus, eles caiam na desgraça, porque o próprio Deus já os rejeitou. O próprio Deus já negou a eles. O próprio Deus já sentenciou-os. É isso, por quê? Porque eles são pessoas que
querem viver como tolos, querem viver como insensatos, querem viver como nécios. E o interessante é que a gente está vendo esses salmos aqui, e a gente pode ver isso como se fosse dentro da nossa própria comunidade, da nossa própria igreja, da nossa própria vivência. Existem pessoas que estão misturadas conosco, porque aqui não se trata apenas de inimigos externos, às vezes tem pessoas que estão misturadas conosco, vivem conosco e são dessas formas, são tolos. Eles tentam nos oprimirem, tentam nos, vamos dizer assim, nos fazer desacreditar na própria, vamos dizer assim, na própria bondade, santidade, no próprio poder de Deus. E no versículo 6, ele diz assim: Deus queira que Jerusalém venha a salvação para o povo de Israel. Né? Por quê? Porque há uma corrupção. E às vezes essa corrupção, a gente, agora saindo da nação de Israel, olhando para o nosso ambiente, olhando para dentro da nossa igreja, olhando para dentro da nossa casa, também está dessa forma. E a gente precisa então que de dentro ali, que o Espírito Santo possa habitar e possa conduzir, possa nos, vamos dizer assim, nos fortalecer para que a gente possa prosperar, ou seja, voltar aos caminhos do Senhor. De uma regra geral, meu irmão, só está em Deus, só vive em Deus aquele que efetivamente recebeu o Espírito Santo, aquele que efetivamente desenvolve um processo de fé nele e que vive em obediência a ele. Fora isso, todos são maus e destruídos estão da glória de Deus. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e que a gente possa se encontrar no próximo devocional, meu irmão. Que Deus nos cuide.